Olá, estudantes da disciplina ERU 451, Extensão Rural. Esta é nossa primeira aula narrada do período especial remoto 2. Nosso objetivo nessa aula é apresentar a disciplina, destacando seus objetivos pedagógicos para a formação profissional em extensão rural. Em nosso encontro virtual, discutiremos o conteúdo apresentado a seguir. Boa aula! Nesta aula, apresentaremos a trajetória recente da disciplina Extensão Rural na UFV, com foco em minha experiência como professor da disciplina desde 2005. Atualmente, somos 3 professores que ministram a disciplina. Ressalto que o relato a seguir é uma visão parcial, uma vez que cada professora, cada professor, ao lecionar uma disciplina, cumpre a sua ementa, mas, ao mesmo tempo, imprime sua forma particular de condução do processo de aprendizado. A professora e o professor, em sala de aula, exercem sua liberdade de cátedra em diálogo com os elementos sociais e políticos que influenciam a pedagogia e também conversando com a sua experiência e formação profissional. A disciplina Extensão Rural tem uma longa trajetória no ensino em ciências agrárias, percorrendo um caminho paralelo à criação e institucionalização da extensão rural como política e serviço públicos no Brasil desde o final dos anos 1950. Outro elemento importante é o conjunto de regras e normas que regulamentam a formação profissional em ciências agrárias e delimitam os projetos político-pedagógicos dos cursos. Por fim, a disciplina Extensão Rural é condicionada pelo contexto em que é lecionada, nos estimulando a compreender a influência da universidade, seu perfil e inserção territorial, os cursos e seus projetos político-pedagógicos, os professores e sua formação e os estudantes, seus interesses e experiências que trazem à sala de aula. O marco jurídico do ensino em ciências agrárias é definido por um conjunto de resoluções do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes nacionais para a formação em ciências agrárias. Ao regulamentar o perfil profissional, o Conselho Nacional de Educação afirma que o profissional de ciências agrárias deve possuir capacidade crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade. Este perfil é coerente com a formação humana, tão necessária às práticas extensionistas, que vão estimular e apoiar processos locais de desenvolvimento rural. Na disciplina Extensão Rural, a formação humana é fundamental para a aquisição de capacidades e competências técnicas para a atuação profissional. Como ressaltei anteriormente, a disciplina é influenciada pelo contexto em que é lecionada. Ao refletir sobre a atual conjuntura política, vamos identificar o domínio econômico da agricultura de larga escala, geralmente monocultora, organizada em empreendimentos empresariais que baseiam seus processos produtivos em combustíveis e insumos fósseis e direcionam sua produção para a exportação de commodities. Quando refletimos sobre o perfil da UFV e de seus cursos de ciências agrárias, identificamos facilmente sua adesão à agricultura empresarial, que se autodenomina agronegócio. A UFV é reconhecida pela formação de profissionais que trabalharão, em sua maioria, nas empresas e corporações do agronegócio. Embora situada em um território com predominância da agricultura familiar, a UFV, em face de seu potencial, pouco contribui para o desenvolvimento rural local, projetando suas capacidades para outros territórios e sujeitos sociais. Estes elementos conjunturais se refletem nos currículos dos cursos de ciências agrárias, em seus projetos político-pedagógicos e, obviamente, na formação profissional.
De acordo com as normas vigentes, a disciplina Extensão Rural é obrigatória para os cursos de agronomia e zootecnia. Os estudantes cursam a disciplina no final de sua graduação, em seu 5º ano de formação, depois de uma longa trajetória de aprendizado técnico direcionado à compreensão dos processos produtivos agropecuários. Podemos afirmar que a formação humana, ou a formação na área da socioeconomia, é limitada e fragmentada, composta por disciplinas que pouco dialogam com as disciplinas de caráter agronômico ou zootécnico. Além disso, a disciplina Extensão Rural é desconectada das outras disciplinas da área da socioeconomia, fortalecendo nos estudantes a percepção de uma formação fragmentada em que cada disciplina é um universo à parte, uma bolha que produz um conhecimento disciplinar e autocentrado. Este é um contexto preocupante, pois a extensão rural é pluridisciplinar em sua essência. Depende da inter-relação entre disciplinas e conhecimentos, como estudaremos ao longo do curso. Diante desse contexto, a estratégia pedagógica da disciplina parte do pressuposto de que toda experiência gera conhecimento. Assim, ao longo dos anos, a disciplina tem enfrentado os desafios do ensino de extensão, implementando uma estratégia pedagógica que busca valorizar e trazer para a vivência de sala de aula as experiências dos sujeitos envolvidos com a extensão rural no nosso território. Os professores não são extensionistas rurais, mas suas experiências em projetos de pesquisa e de extensão possibilitam compartilhar conhecimentos teóricos e práticos sobre o fazer extensionista. Além disso, o saber pedagógico e a opção pela construção coletiva de conhecimentos têm contribuído para nos posicionar como facilitadores de aprendizados sobre a extensão rural. Boa parte dos estudantes chega à disciplina com experiências e conhecimentos na extensão universitária e rural. Suas vivências em projetos, estágios, iniciação científica, empresas juniores e movimento estudantil são ricas fontes para o compartilhamento de conhecimentos. Os extensionistas, por sua vez, trazem à disciplina sua experiência e vivência profissional. Nossos diálogos têm possibilitado conhecer melhor a atuação profissional em seu trabalho com agricultoras e agricultores, com os quais interagem por meio de projetos, políticas públicas ou prestação de serviços de assistência técnica, assessoria ou aconselhamento. Não menos importante, agricultoras e agricultores, produtoras e produtores rurais trazem à disciplina seus saberes e conhecimentos técnicos. Com elas e com eles aprendemos sobre os desafios da vida e do trabalho nos espaços rurais do território, além de conhecer suas estratégias para enfrentar os mercados. Interagir com estes sujeitos também significa, na disciplina, compreender suas relações com extensionistas, pesquisadores e com a universidade, ao mesmo tempo tão próxima e tão distante de sua realidade. Na disciplina, estes sujeitos sociais são convidados a participar de um processo de diálogo de conhecimentos e experiências, organizado para fazer circular informações e conhecimentos a respeito da extensão rural. A extensão rural, como objeto de estudo, remete imediatamente à inter-relação entre teorias e práticas. A ação extensionista é essencialmente uma ação comunicativa, que busca conectar sujeitos sociais que produzem conhecimentos distintos sobre a agropecuária, seu fazer técnico, suas formas de organização produtiva e de relacionamento com mercados. Esta representação, produzida por um grupo de estudantes da disciplina em uma atividade prática sobre o conceito de extensão, representa bem o lugar que a extensão rural ocupa no imaginário da formação profissional em ciências agrárias, ser um elo entre conhecimentos e práticas. Repetimos essa atividade prática desde 2006, solicitando que os estudantes escrevam em uma tarjeta uma palavra que melhor defina a extensão rural. Em 80% dos casos,
temos palavras que associam a extensão rural a um tipo de intervenção profissional focada em aspectos técnico-produtivos e de caráter assistencial. 20% das palavras vinculam a extensão rural a um tipo de intervenção profissional focada em aspectos sociais ou humanos, relacionando-a a um caráter educativo. Acredito que esta expressão de significados que os estudantes trazem à sala de aula está relacionada às suas experiências prévias com a extensão rural, a forma como ela é retratada em outras disciplinas, o modo como ela é representada pela mídia, dentre outros fatores. Os significados atribuídos pelos estudantes à extensão rural são coerentes com sua visão sobre a mudança ou aquilo que chamamos de desenvolvimento. Em uma atividade prática, os estudantes são estimulados a escrever palavras-chave que expressem qualidades ou limitações presentes nestas duas imagens. Na atividade proposta, havia outras imagens, mas vamos focar a análise nas duas que simbolizam os dois modelos predominantes de agricultura no Brasil, a agricultura empresarial e a agricultura familiar. Percebam que há muito mais tarjetas na foto que retrata a monocultura da soja, indicando haver ali mais qualidades, 5 tarjetas verdes, de acordo com a percepção dos estudantes. Estas qualidades foram associadas à maior produção, produtividade, à modernidade e à eficiência técnica e econômica. Há também 2 tarjetas na cor rosa, que indicam limitações ambientais deste sistema produtivo. A imagem que representa a agricultura familiar recebeu apenas 2 tarjetas positivas, indicando que ela representa oportunidade de geração de renda e sustentabilidade, pois, de acordo com a explicação dos estudantes, neste tipo de produção há menor impacto ambiental. Este mesmo resultado obtivemos 11 anos atrás, usando a mesma metodologia. A agricultura tradicional é vista como representação da pobreza e da desigualdade. Não há qualquer palavra positiva atribuída a esta imagem. A agricultura empresarial, ao contrário, é imaginada como evolução, aperfeiçoamento, industrialização e globalização, representação reforçada por esta outra imagem e as palavras que lhes são direcionadas: evolução, progresso, tecnologia, crescimento e inovação. Algumas poucas tarjetas apontaram limites desse tipo de agricultura. A foto que retrata um sistema agroflorestal é associada a qualidades como adaptação e sustentabilidade, e a um desenvolvimento caracterizado como social e não econômico, por não auferir lucro ou renda, de acordo com a explicação dos autores das tarjetas. Apresento esses exemplos para ilustrar o tipo de percepção que os estudantes trazem à disciplina quando iniciam o curso. É desta representação sobre a agricultura e o desenvolvimento que partimos para problematizar a extensão rural e o seu papel nas mudanças sociais que acontecem em nosso território. Saímos a campo para problematizar as percepções trazidas pelos estudantes à sala de aula. Vamos primeiro às organizações públicas e privadas que trabalham com extensão rural. E os próprios extensionistas, ao relatarem suas trajetórias e experiências, trazem elementos para a construção de novos sentidos à extensão rural como profissão e campo de atuação para agrônomos, zootecnistas, médicos veterinários, economistas domésticas, gestores de cooperativas. Chamamos esta dinâmica de construindo conhecimentos com extensionistas. Compartilhamos nossas experiências e percepções e ouvimos dos extensionistas a sua visão sobre o tema, buscando compreender como cada organização, cada extensionista atua e lida com os desafios da ação profissional. Os extensionistas nos levam e nos apresentam as agricultoras e agricultores com os quais trabalham.
Na impossibilidade de uma imersão no cotidiano das agriculturas presentes no território, utilizamos a aula de campo como um recurso pedagógico para promover a interação dos estudantes com os agricultores e produtores em seu ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, interagimos com os extensionistas para conhecer seus métodos e meios de intervenção. O estar em campo é também uma oportunidade para compreender as lógicas de organização das unidades socioprodutivas em que a agropecuária é realizada. A aula de campo é também um momento de diagnóstico e de construção de conhecimentos. No caso dessa propriedade, este mapa, apresentado pelo extensionista, foi utilizado pelos estudantes para discutir o conceito de agricultura familiar e sua organização econômica. Chegamos no território por intermédio dos extensionistas e suas organizações. Neste primeiro momento, o objetivo é interagir, conhecer, levantar informações, reconhecer gradualmente o ambiente em que o extensionista realiza o seu trabalho. Os estudantes vão a campo com tarefas a serem realizadas: observar, anotar, questionar e expressar suas percepções são atividades que animam a interação com extensionistas e agricultoras e agricultores. A propriedade, sua paisagem, cultivos, criações, benfeitorias se apresentam ao olhar dos estudantes que imediatamente relacionam o que veem a conteúdos teóricos aprendidos em salas de aula. Estranhamento, identificação, vontade de sugerir mudanças, dúvidas e julgamentos são atitudes que observo nos estudantes nessas situações de campo. A realidade é sempre desafiadora por sua complexidade. Nem sempre as teorias dão conta de explicá-la. Muitas estudantes e muitos estudantes comentam sobre o distanciamento que percebem entre o que veem e aprendem em sala de aula e aquilo que veem e observam na realidade quando vão ao território. Ouvir e escutar o agricultor significa, para a maior parte dos estudantes, a primeira experiência, durante sua formação profissional, em que a palavra e o protagonismo são exercidos não por um professor, por um pesquisador ou por um técnico, mas pelo profissional da agricultura que conduz uma unidade socioprodutiva. É assim que a aula de campo vem se tornando um ambiente de construção coletiva de conhecimento sobre a agricultura familiar no território, possibilitando novos elementos para a problematização das visões de mudança e desenvolvimento portadas pelos estudantes e trazidas para a sala de aula. A sala de aula passou a ser influenciada cada vez mais pelo território e pelos sujeitos que neles realizam a agropecuária como sistema socioeconômico, que provém renda e patrimônio para milhares de famílias. Com o passar do tempo, a aula de campo trouxe a necessidade de ofertar respostas a demandas que frequentemente eram apresentadas pelas agricultoras e agricultores. Na interação estabelecida, tornou-se comum ouvir solicitações sobre questões técnicas, dúvidas a respeito de programas e políticas públicas, demandas por apoio ao associativismo ou à comercialização. A partir de 2016, passamos a procurar em organizações, entidades e fóruns de representação dos agricultores um modo de identificar demandas por intervenção pontual, que pudessem ser ofertadas por estudantes da disciplina. Nesta foto, uma atividade coordenada pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, ITCP-UFV, exemplifica o uso de metodologias participativas para identificar demandas dos agricultores por orientação, assistência ou apoio técnico. Esta atividade foi realizada no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, entidade que representa 33 comunidades rurais de Viçosa. Para atender às demandas, criamos uma metodologia de diagnóstico e intervenção pontual, na qual grupos de estudantes visitam as propriedades e constroem, junto com os agricultores, uma proposta de resposta às questões que são apresentadas.
Desde 2016, em parceria com a Emater Minas, realizamos demonstrações técnicas, oficinas, reuniões, dias de campo e outras atividades em diversas comunidades do município de Viçosa. Em resposta à demanda, realizamos uma visita à propriedade e conduzimos, junto com o produtor, um diagnóstico para compreender melhor o problema relatado e discutir as alternativas mais viáveis. O diagnóstico de campo permite uma análise do sistema socioprodutivo. O resultado do diagnóstico e a análise do sistema de produção são elaborados com participação efetiva do produtor. De volta à sala de aula, debatemos a metodologia de intervenção e o conteúdo técnico que será comunicado ao produtor. Por fim, realizamos a atividade de orientação técnica. As demonstrações técnicas são atividades de intenso diálogo entre estudantes e agricultores. Conhecimentos práticos e conhecimentos científicos ganham espaços de interlocução, desafiando os estudantes a lidar com práticas de comunicação e educação. Os estudantes têm a oportunidade de exercitar métodos de intervenção e os agricultores se beneficiam com informações, recomendações e orientação técnica para aprimorar seus sistemas de produção. O estar no território passa a significar uma intervenção que, embora pontual, permite refletir sobre a formação profissional e seu significado para mudanças que podem ser introduzidas na agricultura local. O conceito de desenvolvimento ganha um significado prático. Percebemos que conhecimentos básicos, técnicas simples e acessíveis, procedimentos facilmente aplicáveis a processos produtivos são elementos ao mesmo tempo fundamentais e ausentes dos sistemas produtivos locais. A interação com os sujeitos sociais da agricultura familiar do território contribui para desmistificar a ideia da tecnologia inacessível ou incompreensível. O diálogo, como método de intervenção, revela o potencial das práticas extensionistas educativas, transformadoras da realidade social, por promover a interação entre experiências e conhecimentos. Na volta à sala de aula, após as experiências de campo, o conceito de extensão rural apresentado pelos estudantes ganha novos elementos. A experiência vivida no território permite reconceber a extensão rural como diálogo, troca, construção coletiva de alternativas e uma ação educativa geradora de autonomia, conforme a formulação que um dos grupos apresentou em um cartaz. Outro grupo elaborou uma visão crítica sobre a extensão rural quando atrelada a interesses corporativos, questionando o papel da universidade neste processo. Na disciplina Extensão Rural, a experiência no território, com suas diferentes agriculturas, tem contribuído para transformar a sala de aula, influenciando indiretamente o contexto da formação. A experiência com os agricultores estimula a repensar nossa formação. Conhecer, analisar e intervir em sistemas socioprodutivos remete à reflexão sobre o papel da universidade pública no desenvolvimento rural. A experiência vivida no território tem sido um aprendizado na construção de conhecimentos e alternativas em direção a uma formação profissional compromissada com valores de uma sociedade includente, diversa e voltada à promoção do bem viver.